Então, o que eu vou tentar passar aqui para vocês, né? Não é fácil quando a gente trata do assunto conselho profissional, né? Até porque uma das funções, ou a principal função do conselho profissional, seja ele o conselho de engenharia, né? Seja o conselho de técnicos, o conselho dos arquitetos e urbanistas, é a fiscalização, né? A fiscalização do exercício da profissão, tá? Mas a gente vai evoluir um pouco além disso, tá? Trazendo aí algumas questões, primeiro, institucional mesmo, né? Sobre o Conselho Federal de Engenharia e sobre o Conselho Regional, os conselhos, né? Em especial, focando aqui no CREA Santa Catarina, tá? E daí mostrar alguns dados aí relevantes da GD e algumas questões até bem estratégicas. Estava falando com o vice-presidente, o engenheiro Café, né, ali na antessala, que a gente teve numa reunião semana passada em Brasília, tá? Até está aqui o coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica do CREA Santa Catarina, o engenheiro Guedes, né, que representou a gente lá, eu como diretor estava também, tá? Alguns conselheiros da Câmara de Elétrica também, onde debateu-se estratégias junto à própria ANEEL, a própria Agência Nacional de Energia, junto ao Operador Nacional do Sistema e junto à Empresa de Pesquisa Energética, né? E o debate foi, em especial, na geração distribuída, tá? Então, colocando aí o primeiro slide, né? Então, Flávio, sou engenheiro, hoje diretor da BGD, sou diretor de relação com os conselhos profissionais, tá? Também da Associação de Produtores de Energia de Santa Catarina e atualmente também, né, diretor do CREA Santa Catarina, tá? Então, vamos... Aqui um pouquinho sobre o Conselho Federal, né? Então, os CREAs são órgãos fiscalizadores, né? Estão aqui no chão de fábrica, vamos dizer, né? E o CONFEA, ele legisla, então ele que faz, né, as leis, cria as instruções, né, para que os CREAs possam atuar nas fiscalizações e nas funções que lhe cabem, né? Então, o Conselho Federal ele é instituído, né, por decreto 33, né? Ele fica lá em Brasília, tá? E é ele que tem essa questão, né, de legislar e orientar aos CREAs, tá? Então, os CREAs têm o papel de fiscalizar com base nas normas e orientações, né, emanadas pelo Conselho Federal, tá? Bem como constante em leis e decretos, o exercício profissional e julgar os processos em primeira e segunda instância, né? Essa questão de primeira e segunda instâncias é uma questão mais específica aí do sistema, tá? Então, o sistema CONFEA-CREA é o conjunto formado pelo CONFEA e pelos CREAs. E o objetivo principal, né, que traz da fiscalização é zelar pela defesa da sociedade e do desenvolvimento sustentável do país, observando os princípios éticos e profissionais. Depois a gente vai ver ali um pouco à frente a questão aí das ARTs, né? Então, dentro do sistema CONFEA-CREA, existe toda uma avaliação da própria formação do profissional para definir as atribuições que lhe cabem para o exercício da profissão que ele foi formado, né? E a ART é um documento que vai formalizar, né, que é a anotação de responsabilidade técnica, a atividade que aquele profissional está executando para o seu contratante, né? E isso traz uma legalidade, traz uma segurança e traz também uma rastreabilidade, tá? Porque eu estou relatando sobre a ART. Um dos tópicos que a gente debateu semana passada lá na reunião das câmaras especializadas de engenharia lá em Brasília, tá? Foi uma questão que a ANEEL, na revisão do PRODIST, se não me engano, o módulo 3, tem um anexo lá que tem que ser apresentado para as distribuidoras, que é o documento que é a solicitação mesmo de acesso para a distribuidora. E lá, no modelo antigo, existia a solicitação do número da anotação de responsabilidade técnica. E na revisão desse módulo do PRODIST, foi alterado o texto e apareceu somente
a questão do número do registro do profissional. Tá? O que acontece hoje? Né? Então, estamos falando aqui do Conselho Federal de Engenharia, né, e Agronomia, mas nós temos também hoje o Conselho Federal dos Técnicos. Né? Então, houve também uma separação, os técnicos eles participavam até tempos atrás dentro do Conselho de Engenharia, e hoje eles têm um conselho específico, que acaba legislando também para eles na atividade que cabem. Né? E, então, talvez essa avaliação da ANEEL, de tirar o número da ART, que ficaria muito específica realmente só para os engenheiros, né? Não entrando no mérito de quem pode realmente exercer as atividades técnicas na área de geração de energia, né? Então, não vamos entrar, acredito que devemos ser técnicos, talvez eletricistas na plateia, né? Então, cada um tem a sua atribuição. Né? Eu, em especial, tenho, vamos dizer, o orgulho, né, de dizer que fui eletricista, fiz o curso técnico em eletrotécnica, né, sou formado no Cefet de Curitiba, depois fiz engenharia e depois fiz especialização. Então, eu comecei puxando fio, né, como o pessoal fala, né, e fui subindo, né, os degraus dentro da profissão da elétrica. Hoje a gente está aqui, né, tendo o privilégio de falar para os senhores. Tá? Então, aqui um pouquinho sobre alguns fóruns consultivos, né, dentro do sistema CONFEA-CREA. Tá? Então, a gente tem as áreas de agronomia, agrimensura, engenharia civil, a engenharia elétrica, né, a engenharia florestal, a engenharia industrial. Até, me permita, a engenharia industrial, ela teve talvez uma mudança. Temos um colega diretor, Osni, aqui do CREA, que é da engenharia mecânica, né, Osni? Então, a mecânica está dentro da engenharia industrial. Né? Daí a engenharia química, a engenharia do segurança do trabalho, geologia e minas, e as comissões aí de ética, que é onde, né, é exercida, muitas vezes, as penalidades para os profissionais, né, quando eles vêm cometer alguma falta dentro do regulamento definido pelo CONFEA-CREA, né, seja exorbitância, algum exercício ilegal da profissão, né, muitas vezes é encaminhado para os comitês de ética, onde existem as penalizações, né, do profissional. Tá? Então, só um pouquinho de estatística aqui, isso de 2021. Tá? Então, a população estimada em 2021 no Brasil estava próximo dos 215 milhões, né, de habitantes. Tá? E profissionais ativos dentro do sistema CONFEA-CREA estávamos próximo de 1 milhão. Né? O ano passado, esse ano já passamos, né? Então, em 2022, já temos aí mais de 1 milhão de profissionais registrados dentro do sistema CONFEA-CREA em todos os estados do Brasil. Tá? Tá, passar um pouquinho rápido aqui, porque tem vários slides. Então, como eu falei para vocês, né, a questão do conselho profissional, ela está muito atrelada a profissões. Aqui embaixo está a profissão, regulamenta uma profissão sem entender que seu exercício indiscriminado coloca em risco a sociedade. Então, por isso que existe os conselhos profissionais para essas modalidades que eu citei, né? Seja o CREA, Conselho Federal dos Técnicos, seja dos arquitetos, né? Que são profissões, assim como existe também dos médicos, né? E outras profissões aí que podem trazer riscos, né, à sociedade. Tá? Um pouquinho assim rapidinho sobre legislação, né? Então, a Lei 5.194 lá de 1966, regulamentou o exercício da profissão de engenheiros e agrônomos e outras, né, providências. Também a Lei 4.950 dispõe sobre a remuneração dos profissionais. Tá? Até houve uma mudança recente sobre essa questão da remuneração, salário mínimo e tal, profissional. E essa Lei 6.496 de 77 instituiu a ART. Tá? Então, a ART está atrelada a essa documentação, contrato de prestação de serviço do profissional para com o contratante. Existe também uma taxa, né, que o pessoal, muita gente reclama, mas o CREA cobra taxa, a ART.
é um custo atrelado, né, a manter o sistema e toda a questão da fiscalização. Tá? Então, o que está dentro do CREA, pessoal? Então, nós todo mês temos reuniões em todos os CREAs, não diferente aqui em Santa Catarina, no Conselho das câmaras especializadas. Tá? E essas câmaras especializadas são indicações de diversas entidades, vamos dizer assim, né? Entre elas, as universidades, tá? Os conselhos profissionais, o sindicato, tá? E, dentro disso, a gente tem essas reuniões para debater questões de registro de empresas, registro de profissionais, tá? Dando a legalidade de todo o processo. Além disso, a gente tem também a mútua, né, dentro do sistema, que é uma caixa de assistência ao profissional, onde existem valores, o profissional pode solicitar empréstimos, né, com taxas bastante atrativas aí. Inclusive, a gente briga já dentro do sistema, tem que retomar isso, para que exista uma linha um pouquinho melhor para energia renovável. Existe a linha de energia renovável, mas, se eu não me engano, só em 36 meses o pagamento. A gente está buscando em 60 meses, 72 meses, né, para que o profissional possa ter esse financiamento aí subsidiado pelo próprio sistema para a sua energia renovável. Né. E sobre as entidades de classe, então, são diversas. Né. Eu comecei dentro do sistema aqui em Santa Catarina, sendo um diretor da Associação de Engenheiros e Arquitetos do Planalto Norte, depois fui presidente da associação, também participo do Sindicato dos Engenheiros, até chegar a conselheiro e hoje diretor. Tá? Deixa eu só fazer um parênteses. Quantos minutos temos aí, PC? Só para... Então, um pouquinho aqui sobre o CREA Santa Catarina. São 66.691 profissionais registrados e 17.719 empresas. Né? O exercício, então, da fiscalização é muito importante. Temos aqui também o colega Vandrigo, que é hoje assessor da Câmara de Engenharia Elétrica do CREA, já foi também da área de fiscalização, né, que faz esse trabalho realmente de ir nos locais, nas obras, ver a documentação e dar toda essa retaguarda para a sociedade. Tá? Então, aqui, novamente, a RT, né, que é o documento oficial aí do profissional para com o seu contratante. Eu vou pulando um pouquinho aqui, porque tem um assunto um pouco mais interessante ali à frente. Tá? Em Santa Catarina, então, em 2021, esse que é o total de RTs, não só da área de geração distribuída e da área da elétrica, né? Mas foram aí 427.520 ARTs emitidas no ano passado. É importante citar, pessoal, tanto para o cenário econômico, como para o profissional entender como a engenharia, né, através dessa estatística da RT, ela se mantém, apesar dos percalços que a gente teve em 2020, houve um pouquinho, né, uma queda ali, mas a recuperação já em 2021 foi bastante grande. Tá? Então, pulando aqui, a gente tem também a questão da RT Júnior, do CREA Júnior, tá? Que é um trabalho que é feito com os formandos das engenharias, junto às universidades e às faculdades, né, que estão no último ano, já para mostrar o sistema, ver a importância de todo o processo. Tá? Então, a gente tem uma política de patrocínio também, que o CREA, não me lembro detalhes agora, mas esse ano acho que já foram 2 milhões, ou foi 1 e vai ser mais 1 milhão, né, para as entidades de classe fazerem seus projetos linkados à engenharia. Opa. A Universidade Corporativa também foi lançado aí há alguns meses, tá? Então, quem quiser pesquisar também lá no site do CREA, ou no próprio, através da Unicrea, tem diversos cursos hoje ofertados através da Universidade Corporativa do CREA Santa Catarina. Está sendo um exemplo aí para o Brasil, né? Que o Conselho oferecendo aos profissionais essa possibilidade de capacitação e formação. Tá? Aqui um pouquinho agora sobre a EGD em Santa Catarina. Tá? Então, até tem um dado estatístico aqui, então, sobre biomassa, tá? É um número pequeno, tá? de quantidade de anotação de responsabilidades técnicas, tá? Mas temos aí, né, um valor aí 2020, 21 e 22. Na eólica, também algumas obras aí, através das RTs, a gente mapeia isso. Né? E daí eu vou aqui para a hidráulica, né? A gente tem, como foi citado já em outra palestra aqui, Santa Catarina é um estado pequeno, mas tem
muita geração através das CGHs e algumas PCHs, né, ainda distribuídas no estado. E o que chama atenção, pessoal, eu queria vir aqui, tá? Hoje até eu estava lá em cima, eu fui mediador de um painel lá sobre a geração aqui no Sul, né? E antes da palestra do pessoal, o Guilherme Crispim estava falando e eu estava ouvindo ele lá. E depois a colega Clarissa, que falou sobre Santa Catarina, também trouxe essa informação que o Guilherme questionou com muita propriedade, que no site da ANEEL, esse ano, se não me engano, tem 1.800 entradas de GD no estado de Santa Catarina, né? E aqui a gente vê que realmente esse número está furado lá, tá? Acho que ficou meio pequeno aqui, mas eu pedi os anos de 2020, 21 e 22, né? Então, 2020 a gente teve de ARTs emitidas, né, na área de geração solar, tá? 12 mil, 2021 24 mil, e em 2022 nós já temos quase 15 mil ARTs emitidas. Então, esse número de 1.800 que está no site da ANEEL, lá realmente alguma coisa está furada, né? Existe hoje um ranking lá dos principais estados, né? Que está primeiro, segundo, terceiro. Então, a gente pode subir um degrau ali, de repente, Santa Catarina falando, né? Refazendo esses valores lá, tá? Pessoal, então aqui eu gostaria de chegar em 2 pontos que foram tratados semana passada lá em Brasília, no Conselho Federal, junto às câmaras que tem representante da área de engenharia elétrica do Brasil inteiro, tá? O primeiro é essa questão da proposta aqui, né, de um documento, tá? Para aprimorar as ações de fiscalização junto às empresas que atuam com projeto, comércio e implantação do sistema de geração de energia, tá? Essa proposta foi aprovada lá, passou, né? E vai ser dados os próximos passos para fiscalização aí em todos os estados, todos os CREAs. Tá? Então, é uma questão aí que foi tratado lá, né? Que é um ganho aí para essa questão da fiscalização, porque, como eu conversei com o Café ali há pouco, né? É importante a fiscalização, tá? Senão a coisa fica muito, vamos dizer assim, muito frouxa e muitos profissionais desqualificados ou não preparados ou não habilitados podem atuar e trazer danos e prejuízos aí futuros, tá? E a outra questão, que é a questão do documento lá do ofício, que está ou melhor, do anexo que está no Prodist, PC, quantos minutos? Que fala sobre aquela retirada do termo ART, né, daquele documento, tá? Onde lá na reunião das câmaras especializadas em engenharia, foi dada a seguinte propositura, né? Encaminhar ofício ao diretor-geral da ANEEL com os devidos esclarecimentos sobre os perigos na fiscalização das outorgas e autorizações nas prestações de serviço de eletricidade, em especial dispensando a anotação de responsabilidade técnica para a geração distribuída, para a GD, impossibilitando a rastreabilidade e, com isso, definir os limites da responsabilidade técnica e a proteção de propriedade intelectual, causando grande risco à sociedade brasileira. Ou seja, então essa proposição foi aprovada, vai direto também à ANEEL, tá? Eu estava conversando há pouco, através do Conselho Federal, a gente tem um contato direto aos órgãos federais, seja ele ONS, EPE, que é Empresa de Pesquisa Energética, e também a própria ANEEL, né? Dentro da GD, né, não sei se tem colegas da ANEEL aqui, né, ou das distribuidoras, muita gente gosta de falar que existem alguns vilões, né? Inclusive o governo através da tributação, né? Isso teve o debate lá no painel anterior, mas a questão das distribuidoras é algo que tem que ser trabalhado, né? E junto à ANEEL também. Então, com relação à ANEEL, houve, inclusive, através do próprio engenheiro que propôs esse texto, né? Que é o Dr. Rogério, vice-presidente do CREA Maranhão, engenheiro eletricista, teve uma reunião do Conselho Federal com o Sandoval, né, que é engenheiro também e diretor da ANEEL, e vai ser criado um GT para debater algumas questões referentes à própria Resolução 1000, né, que houve uma revisão agora, que é a antiga 414, agora é a Resolução 1000, né, a questão da 482/687 e a Lei 14.300, que é o marco legal da GD, para que haja um entendimento aí dentro
do sistema da ANEEL para com as questões técnicas e da engenharia. Então, existe um trabalho bastante intensivo em relação a isso lá. Tá? Outra questão, pessoal, que a gente está trabalhando aqui em Santa Catarina, e foi uma sugestão que demos lá nessa reunião nacional, né, eu e o coordenador Guedes, estava também o colega Marcos Rich, que trabalha na área de solar também, né, com relação à parte de interação com a distribuidora. Tá? Nós, aqui em Santa Catarina, criamos um termo de cooperação, né, entre a Celesc, entre o CREA e a Celesc, em especial, né, que é a principal distribuidora aqui, de maneira que haja um debate entre as engenharias, né, aqui de fora, que o CREA representa a engenharia aqui de fora, e também a engenharia da distribuidora, né, dentro da melhoria de processo, orientação, porque o trabalho tem que ser em conjunto. Né? A GD, ela acaba sendo uma questão complicada dentro da distribuidora, né, porque entende muitas vezes que está tirando cliente da distribuidora ou está tirando receita, mas dentro das engenharias, os critérios, os padrões têm que ser estabelecidos, né, de maneira que isso flua, de maneira que ter menos retrabalho para ambos os lados, seja para nós aqui fora, seja para os colegas da distribuidora. Ok? Então, pessoal, dentro dessa reunião na semana passada, me chamou muito a atenção e fiquei muito satisfeito com duas colocações, essa é a primeira, mas em 2 parágrafos, né, que foram trazidas pela EPE, que esteve lá nos apresentando o PDE 2030-2031, tá? Que é o plano de expansão deles. Né? Primeiro que a questão do consumo, né, final de energia, né, cresce a taxa média de 2,5 ao ano, tá? E no setor elétrico, referente à ponta do crescimento médio, vai ser 3,4. Tá? Então, esse crescimento, que é muita coisa, mas muitos investidores hoje em GD, mas a energia vai continuar precisando. Isso aqui é muito prudente até, né? A energia elétrica ela vai ser cada vez mais necessária. Né? Hoje, até o Carlos Bebiano, o colega, estava numa palestra dizendo que o vizinho dele, não sei se foi bem o Carlos, não, acho que o próprio Crespim, né, que o vizinho dele cada vez mais está elétrico, não usa nem puxão de gás e tal. Né? E a questão que mais me deixou interessado nessa conversa com a EPE é entender, pessoal, que a empresa de pesquisa energética ligada ao governo federal, tá? Que enxerga o sistema macro, geração centralizada, de diversas fontes, trouxe isso para a apresentação deles, que a geração distribuída já se tornou protagonista da expansão da oferta de eletricidade no Brasil. Tá? Com um novo marco legal da GD, as projeções indicam um salto de cerca de 8 gigas em 2021 para quase 40 gigas em 2031, com mais de 120 bilhões de investimento. Eu não trouxe aqui, mas depois dessa fala, o colega presidente lá, o diretor-geral da EPE, mostrou o que eles estão prevendo de investimento, né, bilhões, para melhorar a infraestrutura para que a GD possa se consolidar ainda mais no Brasil. Que é a grande questão que a gente tem aí hoje, né, que o colega até do Rio Grande do Sul falou hoje lá em cima, que tem uma região dos Pampas Gaúcho lá, que tem uma irradiação solar espetacular, terra plana, que é pouco utilizado muitas vezes, né, que daria para fazer muitas usinas solar lá, mas não tem uma rede base da distribuidora chegando lá perto. E todos nós aqui, principalmente que trabalham em projetos um pouco maiores, sabem que é difícil você ter hoje um custo baixo numa conexão para uma usina nas regiões aí mais retiradas. Né? Eu não sei se está... PC, estou no horário aí? Então vamos... Eu não sei se tem alguns minutinhos para pergunta, mas a ideia hoje era apresentar essas questões para vocês. Né? Espero ter podido trazer algo aqui relativo ao CONFEA, que é o Conselho Federal, e ao CREA, de maneira que vocês entendam que a importância, né, do sistema, né, para regulamentar as profissões, para dar aí sustentação para os projetos, para as obras, né, dentro de todo o território nacional. Então, a princípio a ideia era essa, não sei se eu fico aí com uns 2 minutinhos para algumas questões, algumas perguntas. Não tem pergunta? Não vai dar tempo? Em uma, você falou 3 minutos, não?
É? Ah, não tem microfone disponível. Pessoal, então me coloco à disposição, né, para quem quiser conversar a respeito ali após, né? E agradeço novamente a BGD, toda a organização da FRG e a todos aí que estão presentes aí prestigiando o evento. Obrigado, né?